A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai estar tratando, vai estar falando, sobre a doutrina da ressurreição. Você já ouviu falar em duas ressurreições? Talvez você nunca ouviu falar dessa maneira, com essa expressão, que haverão duas ressurreições. Mas hoje você poderá compreender melhor esse assunto. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de passar um conhecimento da parte de Deus para a sua vida. Pai, obrigado por mais essa oportunidade, que a Tua palavra, meu Deus, venha chegar nos corações com entendimento. Que cada um dos meus irmãos que ouvirem essa mensagem, meu Deus, possam verdadeiramente compreender a Tua doutrina, a Tua palavra, e que possam crer, meu Deus, para que sejam salvos, para que sejam livres conforme a Tua palavra. Assim eu te peço, te agradeço, nos conceda, Senhor, a porta da palavra aberta sobre minha vida nesta hora, para passar com clareza e entendimento para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem o material, o nosso livro da teologia, a gente está na quinta matéria, escatologia. A gente vai estar falando lá, você que tem o material, na página 170. E sem delongas, a gente vai ser muito breve nesse vídeo. A doutrina da ressurreição. A Bíblia nos fala de duas ressurreições, conhecidas como a primeira e a segunda. A primeira é para a vida e a segunda é para o julgamento. Onde é que eu posso achar esses textos na Bíblia? Onde que eu posso conferir? Você pega a sua Bíblia rapidamente aí e abre lá no livro de Daniel. A gente vai começar do Antigo Testamento na sequência, na ordem, segundo a Bíblia mesmo já aponta, Só que são muitos livros, São muita coisa para a gente poder ter em mente, cada doutrina de maneira separada. Mas a teologia ela vem justamente para isso, para organizar os pensamentos e você fazer por etapas. Portanto, pega a sua Bíblia no livro de Daniel, que também é um livro escatológico que fala do fim dos tempos. Deus ele deu a visão a Daniel primeiramente lá atrás e depois a João, no livro do Apocalipse, que é o complemento de todas as profecias do fim dos tempos, da resolução de todas as coisas aqui na Terra. Daniel capítulo 12 vai estar falando o seguinte. A epígrafe do texto, os últimos tempos, as palavras seladas, está falando realmente dos últimos tempos, O Senhor já revelou a Daniel lá atrás, coisas que ainda vão acontecer. Capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Você já marca aí, versículo do 1 ao 4, deixa bem destacado assim, e coloca em cima se você quiser riscar ali com um lápis ou com alguma outra coisa, ou pintar de alguma cor, fica bom para você também, para depois você estar lembrando, onde está, o que é que está falando ali. Você vai ver que existe aqui a doutrina das duas ressurreições. Vamos lá. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Aqui está falando dos filhos de Israel, está falando exatamente de Israel, do povo judeu que é israelita mesmo. Miguel vai se levantar em favor desse povo. Mas o versículo-chave para nós sobre a questão da ressurreição está aqui. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Eles vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Só que isso vai acontecer em dois momentos. E a gente vai compreender isso no decorrer dessa aula aqui, desse vídeo. Portanto, fica até o fim. Curta o vídeo se você já estiver gostando dele. Compartilhe com mais alguém também, para que a pessoa tenha entendimento. Um amigo seu, um irmão seu da igreja, ou alguém que você possa estar evangelizando, trazendo com clareza essa doutrina da ressurreição. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva também. Isso vai estar ajudando o nosso canal a levar entendimento mais longe, a muito mais outras pessoas. E assim você vai estar fazendo missão ao mesmo tempo. Vamos lá. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno, para a morte eterna. Os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre eternamente. Veja, sempre tem uma promessa da parte de Deus de livramento e de bênção. Versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O versículo-chave, principalmente para as duas ressurreições, aqui é o versículo 2. A gente vai ver melhor agora quando a gente vai conferir lá em João, o que Jesus falou acerca disso. Vamos lá para João. A gente falou ali da profecia de Daniel, mas agora a gente vai falar da que Jesus profetizou, que ele falou. João capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 27
28 e 29. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Aqui Jesus está falando lá com os judeus, né, com os fariseus, com aqueles que estavam querendo matar ele, e também com seus discípulos que estavam por ali naquele momento. É um momento em que ele está falando acerca de algumas coisas e também da ressurreição que ocorrerá. Ele está falando que ele dá vida, que ele gera a vida e o que vai acontecer. Mas esses 3 versículos aqui é uma informação que ele solta justamente para que eles entendam. E para que nós, que somos desse tempo aqui, a gente entenda também. Que isso é futuro, né? Futurista. 27, 28 e 29. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não se maravilhem disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ou seja, todo mundo que está enterrado, né, debaixo de 7 palmos, ouvirá a sua voz. Está falando aqui dos mortos, né? E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Ou seja, a gente falou ali em Daniel agora, né? Ressurreição para a vida, né? Primeiro vai ter uma etapa para a ressurreição da vida. Ponto e vírgula. Finaliza. Não continua a mesma frase. Ponto e vírgula. Uma informação foi fechada. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Essa ressurreição da condenação você vai continue no vídeo, você vai entender. Até o final você vai entender que ela vai ser dada em outro momento. Porque as escrituras se completam. Elas não estão todas em um ponto só. Elas se completam. Por isso que a gente tem que fazer essa análise, né? Analisar as escrituras como um todo, e não somente um pedaço aqui, um pedaço ali, e a gente tem que juntar as peças para poder montar o quebra-cabeça. Perceba, aqui em Daniel, vamos lá novamente, rapidinho. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, 2 ressurreições, uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a condenação. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, vamos lá. A gente viu no Antigo Testamento, no Evangelho, agora nas cartas de Paulo a gente vai ver. Paulo, apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, né? Porque nós éramos gentios, não éramos israelitas originais das tribos, das 12 tribos de Israel, mas gentios de outras nações. E isso daqui é exatamente, diretamente para nós que somos gentios, né? Que fomos gentios, que agora somos o novo Israel de Deus, né? A igreja de Cristo. 1 Coríntios capítulo 20, o capítulo 15, versículo 20 ao 24. Vamos lá. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, daqueles que já haviam morrido. Né? E é primícia. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Jesus veio ter poder sobre isso. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, ponto e vírgula. Depois, ou seja, em outro momento, os que são de Cristo na sua vinda. Né? Que aqui vai ser no momento do arrebatamento. Na sua vinda, na segunda vinda ali. Segunda vinda, que está falando, né, do retorno de Jesus à terra. Ele está lá, sentado à direita de Deus Pai. Ele vai retornar em breve. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força. Ou seja, depois virá o fim. Vai ter a segunda vinda, nós vamos ressuscitar, a ressurreição para a vida. Ressurreição para a vida é o primeiro momento. Ressurreição para a vida é o primeiro momento. Depois que ele tiver aniquilado todo o império das trevas, ou seja, 7 anos de tribulação, ele vai destruir todo o mal, vai destruir Satanás, vai encerrar em cadeias. Aí nós vamos viver 1000 anos com ele aqui, na face da terra. E quando acabar tudo isso aí, né, aí vai ter o julgamento final, juízo final. E entregará a Deus tudo completinho, tudo bonitinho, tudo certinho. Porque assim deve se cumprir as escrituras, porque está escrito. É exatamente isso. Está vendo essa primeira parte aqui para a ressurreição da vida. Vá guardando as informações. Para continuar nessa parte aqui, que é as primícias, Jesus já ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai intercedendo. Vai chegar o momento em que ele vai vir, vai retornar à terra para exercer
o seu mandato, né, vamos dizer assim, para você entender melhor numa linguagem popular, o seu mandato de rei físico na terra. Ele vai reinar durante 1000 anos aqui, após a grande tribulação, né? E a ressurreição para a vida é dada nesse momento, em duas partes. A primeira parte da primeira ressurreição, veja só, olhe para as minhas mãos, direita e esquerda. A minha mão direita e a minha mão esquerda. É porque eu estou de frente com a tela aqui, não tá dando muito bem não. Mas veja que essa daqui, ó, essa daqui, vai ser a ressurreição para a vida. Pense nisso. Aqui é a ressurreição para a vida. Essa é a ressurreição para a morte e o desprezo eterno, a segunda ressurreição. Ela vai ser no dia do juízo final, quando Jesus vai ressuscitar todos que foram condenados para julgar e encerrar, né, conforme suas obras. A palavra está escrita. Você vai entender ainda mais daqui a pouquinho. Mas guarde isso aqui. Essa ressurreição aqui é só um dia, é só um momento. Tchum, bora, levanta todo mundo que está nas cadeias, né, que está lá no inferno, que está preso, né, juntamente com o diabo e os anjos lá, né, que foram para lá porque quiseram. Jesus deu a oportunidade a todo mundo para poder ser salvo. Né? Crer em Jesus, confiar na sua palavra, esperar pela promessa da sua vinda e ponto. Né? Não quiseram, tiveram um destino. Essa é a segunda ressurreição. Mas a primeira ressurreição, que é que vai acontecer primeiro, que é essa aqui que a gente acabou de ler aqui também, né? Ela vai ser dada em um determinado momento. Arrebatamento da igreja, a igreja que vai ser arrebatada, para que o período de grande tribulação, que são os 7 anos da grande tribulação, a tribulação, Deus sempre prometeu, sempre falou que vai vir um tempo tal que nunca houve na face da terra, que é o tempo de Deus purificar a terra, limpar a terra, arrancar todo tipo de pecado, tudo que for, vai ser arrancado. Nesse tempo, a igreja vai estar lá nas nuvens com o Senhor, nos ares. Vai estar lá recebendo seus galardões, as suas recompensas por todo o seu trabalho, toda a sua obra aqui na face da terra, na pregação do Evangelho, no testemunho de Jesus Cristo, justamente, e vai estar sendo recompensado durante esses 7 anos. A igreja vai ser arrebatada e vai estar lá no céu, com Jesus, nas nuvens aqui, ó, próximo, as regiões, próximo. E esses 7 anos vai ser de grande tribulação. Israel vai ser muito perseguido nesse tempo e os desviados que não subiram, eles vão também ser perseguidos. Vai ser uma perseguição tal que nunca houve. Mas vai ter salvação nesse tempo de grande tribulação. Quem estiver na terra, né? Eu não quero estar aqui. Eu quero estar com o Senhor lá nos ares recebendo meu galardão, né, pelo trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos para eu fazer. E assim ele prometeu e ele vai cumprir para cada um. E nesse período vai ser muito difícil, porque vai ser muita perseguição. Nesse período vai ser o período da marca da besta, porque ele vai vir de uma maneira sutil. Quem não tiver a marca não vai poder comprar nem vender. Ou seja, como é que você vai fazer para comer? Como é que você vai fazer para ter água? Como é que você vai fazer para morar? Porque se você não tiver com a marca, você vai ser preso também. De alguma maneira eles vão prender você. Vão torturar, vão fazer com que você negue o nome de Jesus. Vai ser muita loucura nesse período de grande tribulação. E aí eu digo, vale a pena ficar para a grande tribulação ou subir, crer no arrebatamento? Porque está escrito. A gente acabou de ler aqui agora e a gente vai completar isso que eu estou falando, que vai ter o arrebatamento e vai haver salvação ainda, né, na grande tribulação. Mas bom é que você suba no arrebatamento. Vamos ver agora, ainda no mesmo capítulo de 1 Coríntios 15, o versículo 51 ao 54, que vai falar sobre esse momento do arrebatamento. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis aqui vos digo um mistério. Veja, Paulo fala que é um mistério. Era algo que estava oculto a muitas pessoas. Jesus revelou para ele. Mostrou, o Espírito Santo falou para Paulo. Explicando com detalhes como que vai acontecer as coisas. E ele deixou para nós escrito. Né? Veja, aproveite essa informação. Eis que vos digo um mistério. 1 Coríntios 15, 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, nosso corpo mortal, se revestir de imortalidade,
então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Ou seja, Jesus venceu o império da morte, agora nós seremos transformados, como ele foi quando ressuscitou. Que com o seu corpo físico ele comeu pão, né? Com Pedro, com Tiago, com João, porque ele apareceu ali para os 12 apóstolos e ele comeu ali com eles. Depois da ressurreição, com seu corpo físico transformado já, um corpo glorificado, e com seu corpo espiritual junto, unido, ao mesmo tempo, corpo físico e espiritual completo, como foi no início, um corpo restaurado, original, como Deus projetou, como Deus criou, como Deus planejou o homem, como Deus colocou o homem na face da terra, para que vivesse eternamente juntamente com ele. Nós teremos um corpo assim, semelhante ao de Cristo. Ele atravessou a parede ali, né? Quando ele foi falar com os discípulos, ele não abriu a porta, ele passou pelas paredes. Ele atravessou sem abrir a porta. Perceba, nós teremos um corpo desse quando a gente ressuscitar, o nosso corpo físico ressuscitar e for unido juntamente com o Espírito novamente, agora num corpo glorificado que nunca mais vai morrer. Essa é a promessa do Senhor para nós. Essa é a promessa da vida eterna. Que a gente vai ser assim. E perceba, a gente ainda vai comer, né? Jesus comeu pão, comeu peixe com os discípulos. Jesus lembrava do que ele falou, do que ele disse, tudo. Você não vai ter amnésia. Todo mundo vai estar consciente de tudo. Apegue-se à palavra do Senhor, porque ela é fiel e verdadeira e ela vai se cumprir. Você acabou de ler aqui, você viu que vai ter toque da trombeta, vai ter arrebatamento e transformação do corpo, pessoas ressuscitadas para a vida eterna. Completar essa parte aqui do arrebatamento, juntamente com este capítulo 15 aqui, essa parte aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 14 ao 18. Que vai dizer o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. É o mesmo Paulo falando. Ali ele estava falando ao povo de Corinto e aqui ele está falando ao povo de Tessalônica. Tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Paulo não está dizendo pela palavra dele, é pela palavra do Senhor, pela palavra de Jesus. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão em primeiro. Ou seja, às vezes, por exemplo, tem um pastor meu, que foi o meu primeiro pastor, o pastor Gilton, ele chegou a falecer, o espírito dele está no paraíso, ele está lá, com o Senhor no paraíso. Mas ele vai ressuscitar nesse dia. Veja só, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Veja só, a gente vai estar com ele, a gente vai estar ali, a gente vai estar nas nuvens. Esse é o primeiro momento da primeira ressurreição. Você lembra das duas ressurreições? Esse é o primeiro momento, porque vai ser em dois momentos, né? Veja só, esse momento aqui é o momento do arrebatamento. Pense assim. E esse momento aqui, porque eu fiz isso assim por esse motivo, né? Não é porque é negócio de simbolismo do diabo, disso, daquilo, não. Eu fiz assim para você entender. Que nessa primeira ressurreição vai ter salvação no arrebatamento. E por fim também vai ter salvação no meio da tribulação, nos 7 anos da grande tribulação. Porque quando Jesus arrebatar a igreja, vai ter 7 anos, é o período que separa. É o período que mostra que esses 7 anos é um período em que o anticristo ele vai se estabelecer como um Cristo na terra. Ele vai reinar sobre a terra aqui, sobre as nações, ser um grande líder mundial. O templo em Jerusalém será reconstruído e vão voltar a fazer sacrifício de animais lá. Só que na metade desses 7 anos, a gente vai falar, vai ter aula, próxima aula a gente vai estar falando da grande tribulação, e aí você vai entender mais a fundo. Isso aqui que a gente está falando, por isso que você tem que assistir todas as aulas, para que você tenha um entendimento completo. Nesse período de grande tribulação, vai ser separado em 2 etapas também. Vai ser separado em 2 etapas também. Porque nos 3 primeiros anos e meio vai ser uma falsa paz, e nos últimos vai ser quando o Israel mesmo, os israelitas vão se tocar que aquele ali foi Satanás que enganou, e ele entrou no templo, e ele profanou, e ali aconteceu o abominável da desolação,
ali que Satanás entrou lá e se colocou como Deus dentro do templo de Deus, entende? E aí eles vão entender, poxa, o Cristo foi realmente aquele que já veio há 2000 anos atrás e a gente rejeitou a ele. E aí agora eles vão passar, aí é onde vai Mateus 24, uma parte dele. Eles vão correr para um canto, para outro, vão correr para os montes, por isso que Jesus diz, corram para os montes, não espere não. Vocês viram que ele sentou na cadeira lá e se proclamou Deus sobre toda a terra, no lugar santo, né? E ali, nesse momento ali, é que vai ter realmente aquele problemão mesmo na face da terra. Aí, que quem tiver aqui, né, quem ficou para a grande tribulação, vai sofrer bastante, porque a perseguição não vai ser somente por parte de homens. Demônios serão soltos nessa época também. É por isso que é importante você assistir todas as aulas, divulgar também, para que as pessoas também saibam disso, para ter todo o entendimento. Perceba, não é uma coisinha simples a grande tribulação. É o pior período da humanidade na face da terra. Deus disse, como nunca houve e nunca haverá um tempo como aquele. Só que nesse período vai ter testemunhas de Cristo pregando sobre a terra, né? E ainda haverá salvação. Mas não espere por isso. Você pode crer em Jesus hoje e estar com o Senhor nos ares, livre de tudo isso que vai acontecer. Mas você viu esse primeiro momento, que é o arrebatamento, vai ter a primeira ressurreição. E lá no fim, né, vai ser depois da grande tribulação, vai ter a segunda ressurreição. Vamos conferir essa separação, melhor ainda, com palavras vindas da própria boca do Senhor Jesus. Aonde? No livro do Apocalipse. É a profecia que Jesus fez sobre o fim dos tempos, completando todas as escrituras que já vinham. E ele passou para nós através de João, livro do Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versículo do 4 ao 6. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Veja só, Jesus, juntamente com a igreja, julgará os mortos. Julgará o demônio, o diabo, enfim. Se eles julgarão, é porque eles já foram salvos em algum momento. E aqui está falando de um momento em que vai ser todo mundo colocado frente a frente. E esse momento é o fim da grande tribulação, né? Portanto, já vai ter algum povo que vai estar com o Senhor. O povo que foi salvo. Tanto os do arrebatamento, quanto os daquele último momento da grande tribulação. Eles foram ressuscitados e foram salvos. Agora eles vão julgar todos os ímpios, aqueles que foram condenados, os que ficaram do lado do diabo. E aí vai acontecer isso aí, né? Vamos lá. Apocalipse 20, versículo 4 ao versículo 6. E assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Veja, é bem claro, na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Você consegue compreender? Veja só, no versículo 4 vai dizer: vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. As pessoas que ficaram para a grande tribulação vão ser mortas, vão ser degoladas, vão ser assassinadas pelo diabo, porque eles não aceitaram a marca da besta. Você consegue compreender? E nem adoraram a sua imagem, porque nos últimos 3 anos e meio, que eu falei agora há pouco, né, que vai ser no finalzinho da grande tribulação, 3 anos e meio, falsa paz, 3 anos e meio de rebelião total mesmo, sabe? Declarado, mostrado como o diabo na terra mesmo. E aí, essas pessoas que estão na tribulação, elas vão ressuscitar, porque elas não negaram o nome do Senhor Jesus. Veja só, vamos supor, tem irmão Mário, vamos dizer lá, um irmão Mário lá tal. Ele não subiu no arrebatamento agora, né? Um exemplo. Arrebatamento acontece hoje, ele não subiu no arrebatamento. E aí o que é que acontece? Ele fica, mas ele tem conhecimento de muita coisa na palavra de Deus. Aí chega um momento que o governo exige ele botar a marca da besta. Aí ele, não, eu não vou colocar. Ele rejeita a marca da besta porque ele sabe que se ele colocar,
ele vai perder a última das últimas oportunidades de ser salvo, né? Enfim, vai ser basicamente isso aí, você entendeu? Mas vai ter essa oportunidade de salvação. Mas se você pode apenas crer hoje e confiar no Senhor Jesus e não passar por essas situações difíceis, como por exemplo vem citando aqui, é Jesus que está falando, se ele fala sobre isso, eu tenho certeza que vai acontecer. Se Jesus fala que serão degolados, você não precisa ser degolado para poder ser salvo, você entende? Só precisa crer, colocar o seu coração nisso, ter fé hoje em Jesus, ele está vivo e ele pode fazer isso por você, né? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E aí veja, versículo 5: Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Uma classe de pessoas vai ficar lá, né? Elas estão aonde nesse momento? A Bíblia vai falar que elas vão estar lá encerradas nas prisões, no inferno. Elas vão estar lá encerradas, estar lá presas. E os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Ou seja, os 1000 anos, que é o milênio que Jesus vai reinar sobre a face da terra. A gente vai falar também, tem aula mais para frente aqui, nessa matéria de escatologia ainda. Você vai compreender também. Esta é a primeira ressurreição. Viu lá? Primeira ressurreição que eu falei. Segunda ressurreição, que é no dia do juízo final. Veja só, esse versículo fala bem claro. Eles não reviveram até que os 1000 anos acabaram. Mas quando os 1000 anos acabarem, eles vão reviver, que é para o juízo final, para eles serem julgados. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Você tem parte no arrebatamento ou na grande tribulação ainda a ser salvo? Louve a Deus. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte não vai tragar esses. Se você ficar para a grande tribulação e acontecer de você ser morto pelo testemunho de Jesus, a segunda morte não vai ter poder sobre você, né? E essa é a maior alegria de uma pessoa. Ela saber que vai passar a eternidade com Cristo, com o Senhor, com o nosso Deus, com aquele que nos criou. É triste para aqueles que decidirem ir por um outro caminho. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Portanto, você pode compreender agora essa parte. Primeira e segunda ressurreição, né? A doutrina da ressurreição. Né? Eu não sei se você conseguiu ficar muito claro para você, você tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, você manda aí nos comentários. Né? Você manda uma mensagem para mim. Né? Segue lá no Instagram também. Tá lá Lucas Olindo. E aí você pode estar tirando suas dúvidas que você tiver. Talvez você queira tirar alguma outra dúvida. Você vai estar mandando também. Serão sugestões também para a gente estar fazendo outros vídeos aleatórios, além desses que são aulas, para o curso da teologia que a gente tem aqui no canal, para que você possa estar realmente tendo clareza de tudo que o Senhor quer que você entenda, que você saiba. Aqui no livro de Daniel, né, a gente pode ver uma informação muito clara sobre o entendimento. A palavra vai dizer aqui, em uma parte aqui, deixe-me ver aqui, onde a gente leu lá, né? É só para que você tenha só um complementozinho sobre a questão de entendimento, que é muito importante. Em Daniel 12 lá, que a gente leu no início, para você entender. Tá? Deus estava falando ali através de Daniel o seguinte, né? Versículo 10, Daniel 12, 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Mas os sábios entenderão. Versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Mas o que eu quero trazer aqui para você é essa questão aqui. Os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá. Eles não vão entender. Mas os sábios entenderão. E a sabedoria está no temor do Senhor. O princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, você tem um profundo respeito pelo Senhor e pela sua palavra, você tem entendimento, você vai compreender essas coisas que eu acabei de falar. Se você não entendeu claramente, volte e assista o vídeo de novo, assista outra vez até que você entenda. Leia, busque, faça pesquisas, né? É importante que você desenvolva a sua própria pesquisa, o seu modo de pensar. Não quero simplesmente que você creia no que eu estou falando, eu quero que você creia no que está escrito na palavra.
porque é ela que eu estou apresentando para você. E o nosso intuito aqui no canal é edificar vidas, né? Fazer verdadeiros discípulos para Cristo. Porque discípulo é aluno. Alunos que aprendem e entendem a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor falou. Trazer entendimento, como Filipe levou ali para aquele eunuco da rainha Candace. Levar entendimento, como Pedro levou ali para Cornélio, né? Levar entendimento, como Paulo levou ali para os Coríntios. É exatamente isso, levar entendimento, porque às vezes as pessoas leem, elas não compreendem, não conseguem organizar as coisas, e é por isso que a teologia serve, mas é com a ação do Espírito Santo. E você pode ver, graças a Deus o Senhor tem me dado graça para compreender, tem me dado entendimento e sabedoria para justamente poder estar passando para você, de uma maneira simples e clara, as doutrinas que o Senhor Jesus quer que você entenda e aprenda. Porque se você andar nelas e crer nelas, só precisa caminhar. O Senhor vai abençoando a sua vida, vai abrindo as portas para você. Você não precisa fazer esforços para que bênçãos cheguem até a sua vida. Simplesmente você se esforça no reino de Deus e o Senhor traz até você os desejos do seu coração. Mas que o seu coração esteja totalmente empenhado em aprender mais sobre o Senhor. Porque é isso que Ele mais quer na face da terra. Que a gente aprenda sobre Ele. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Espero você na próxima aula, que a gente vai estar falando, né, da grande tribulação. A gente vai entrar mais a fundo como é que vai ser esse período, né, e fique até o fim das aulas, justamente para que você possa ter um entendimento completo e não simplesmente parcial. Vocês vão ver nas próximas aulas, principalmente nessa da grande tribulação, que vai haver muitas dificuldades. Vocês não sabem nem a metade, né, mas é bom que você tenha entendimento, não é para causar pavor, mas para trazer esclarecimento e entendimento, porque Jesus quer que você saiba. Por isso que ele mandou João escrever, justamente porque ele quer que a igreja dele esteja entendida e apercebida sobre aquele tempo, que eles alertem as pessoas, porque assim como alguns serão arrebatados, alguns também vão ficar. E se eles souberem as escrituras, eles não vão ser enganados nesse tempo. Vai haver uma queima geral em algum momento de todas as Bíblias. E se você tiver com a palavra guardada no seu coração, que é como Jesus falou lá atrás, lá no livro de Deuteronômio vai estar escrito que o Senhor escreverá as suas leis, ou seja, a sua palavra nos nossos corações. E eles seguirão porque a palavra está guardada no coração deles. E eu quero que você, assim como Deus também quer, o Espírito Santo, Jesus, eles querem também que você guarde essa palavra no seu coração e você viva conforme ela. Mas esse vídeo sobre a doutrina da ressurreição encerra por aqui. Agradeço a sua participação e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, né? Curta aí, compartilhe, comente, mande para mais alguém para que essa aula, essa explicação, essa doutrina da ressurreição fique bem clara para mais alguém. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e a sua casa. Tchau, tchau, até a próxima aula. Fique em paz. Deus abençoe.